Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Na aula de hoje, na aula passada a gente falou sobre os peixes, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre duas outras classes de cordados vertebrados, né? Ou dos craniatas, né? Vamos falar da classe dos anfíbios, né? Que é a classe anfíbia, e a classe dos répteis, que é a classe reptília, né? Vamos falar dessas duas classes na aula de hoje, né? Vamos começar falando sobre a classe dos anfíbios, ou a classe anfíbia. A classe anfíbia, o termo anfíbia, na verdade, isso significa vida dupla, né? É, e eles são considerados esses organismos que têm vida dupla porque parte da vida deles eles passam dentro da água e parte eles passam fora, né? Ou seja, então eles têm essa vida dupla. Né? Eles são os primeiros organismos vertebrados a viver no ambiente terrestre, mas eles não são independentes do modo de vida aquático. Né? Parte da vida deles, e principalmente a reprodução, né, e o desenvolvimento deles, é, acontece na água. Então eles vivem no ambiente terrestre, mas têm que viver em ambientes úmidos e próximos de fonte de água, que eles não são completamente independentes do meio aquático para sobreviver. Né? É, A ordem mais expressiva que a gente tem, ou seja, de maior quantidade, é a ordem Anura. Nos anuros, anuro significa é, ausência de cauda, né? Ou seja, eles não têm cauda. E no grupo dos anuros é que a gente vai ter os sapos, as rãs, as pererecas, né? É, os sapos, eles são aqueles anuros de pele mais rugosa, né? O sapo ele é mais rugoso, apresenta na pele dele mais verrugas, né? Essa textura mais enrugada com essas verrugas, né? E eles têm pequenos tubérculos, né? No seu corpo. As rãs, elas são parecidas com sapos, mas elas têm a pele dela bem lisa, né? Diferente dos sapos que têm essa pele rugosa, né? As pererecas, elas são anuros que também têm a pele lisa, parecida com as rãs, mas geralmente eles são organismos que são arborícolas, né? Ou seja, que vivem em árvores. E o que se caracteriza logo uma perereca é que na ponta dos dedos delas ela vai ter uma série de ventosas que ajudam ela a se grudar. As rãs não têm essas ventosas na ponta dos seus dedos. As pererecas vão ter essas ventosas na ponta do dedo que vão ajudar ela a se grudar. Geralmente os sapos eles são maiores do que esses outros dois organismos. Né? As outras duas ordens de anfíbios que a gente tem o caudata, né? Que a gente também chama de urodela, que é representado pelas salamandras, né? Ou os urodelos, e que são animais que têm esse corpo alongado, tem essas quatro patinhas deles, né? Assim como os anus também têm quatro patinhas, mas eles se caracterizam por ter a presença da cauda, né? Daí esse termo caudata ou urodelos, né? Os anfíbios menos conhecidos de todos que a gente tem são o que a gente chama de ápodas, que significa sem pernas, né? É, que são esses aí dessa ordem que a gente chama de Gymnophiona ou ápodas, né? Você pode chamar de ápodas ou gimnofionas, assim como os caudatas, a ordem também pode ser chamada de urodela. Esses animais, né, os gimnofionas, eles são animais de corpo cilíndrico, né, também alongado, e são conhecidos popularmente que a gente chama eles de cobras cegas. E geralmente eles vivem enterrados no solo ou em alguns lagos. Eu não confundo ele com o piolho de cobra, que é o diplópoda, certo? Aquele do grupo dos artrópodes. A cobra cega que a gente chama um anfíbio, não é uma cobra de verdade, não é uma cobra que é um réptil. Cobras são répteis, eles são anfíbios, né? O tamanho dos anfíbios ele vai variar, né? A gente tem anfíbios de 1 centímetro em certas rãs, né? E a gente tem algumas salamandras e ápodas que podem, de cobras cegas que podem alcançar até 1,5 m de tamanho. Os bichos bem razoavelmente grandes, né? Geralmente os anfíbios adultos, eles têm a pele deles recoberta por glândulas, né? E essas glândulas produzem um muco
E esse muco ele ajuda a manter a pele deles bastante úmida e lubrificada, né? A superfície corporal delas. Quem já pegou um sapo uma rã, ou que uma rã já caiu na cara da pessoa, ela geralmente tem essa umidade em sua pele, né? Isso favorece principalmente, né? Elas têm que ter essa pele e manter a pele úmida, por isso que elas não vivem, geralmente esses anfíbios não vivem em ambientes secos, quando eles vivem enterrados. É, Eles precisam dessa pele sempre se manter úmida porque eles fazem as trocas gasosas dele, parte das trocas gasosas deles acontecem a parte da pele com a respiração do tipo cutâneo, ou seja, parte das trocas gasosas deles, eles têm pulmões, certo? Mas os pulmões não são suficientes, a respiração pulmonar deles não é suficiente para nutrir eles com a demanda de oxigênio. Então, a respiração pulmonar é complementada com a respiração cutânea, ou seja, a respiração através da pele. É por isso que quando a pessoa maldosamente joga sal no sapo, ele fica pulando lá se estribuchando, é porque resseca a pele dele e ele para de respirar, né? Ou ele diminui a quantidade da respiração deles, é como se estivesse parcialmente sufocando o bichinho. Em alguns casos eles podem morrer porque se eles não conseguem respirar pela pele, não é suficiente para manter o funcionamento do corpo deles, né? Muitos anfíbios eles têm a pele bastante colorida, né? Com funções alguns de camuflagem para eles se esconderem no ambiente. Alguns servem de atrativo sexual, né, para atrair os parceiros sexuais, e outros têm a coloração de alerta quando são organismos que são bastante venenosos, né? Então, alguns deles apresentam veneno na pele que pode matar um animal e até o mesmo ser humano. Algumas espécies, né, de rãs extremamente perigosas, geralmente aquelas cores amarelo, azul, vermelho com bola amarela, é sinal de alerta, né? Ou seja, que esse organismo ele, muito provavelmente é um organismo venenoso, ou seja, ele não dispara o veneno, mas se topar em você, se um animal botar na boca, se você topar nesse veneno, esse veneno atingir algum ferimento ou mucosa do seu olho, da sua boca, nariz, alguma coisa assim, tem alguns deles que são capazes até de matar um ser humano adulto. Os anfíbios são animais que são tetrápodes, ou seja, tem 4 membros, né? Como os demais vertebrados, né? Eles têm 4 pernas, né? Assim, os demais assim, répteis, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Os peixes não, né? Eles apresentam esqueleto ósseo, formado por ossos. Não, ele vai ter também seu esqueleto axial, né? Que é formado pelo crânio e pela coluna vertebral, e o esqueleto apendicular, que é constituído pelos ossos dos membros e pelos ossos que ligam os membros à coluna vertebral, né? Eles têm uma cintura os que compõem essa ligação, a gente tem da cintura da escápula, né, que liga aqui nessa parte de cima, e da cintura pélvica, que liga as articulações, né, dos membros das pernas, né, dos membros anteriores e dos membros posteriores, que ligam a coluna vertebral. Né. O sistema digestório desses animais, os anuros e os urudelos, né, os salamandras, eles geralmente adultos são carnívoros, né, se alimentam em geral de insetos, vermes, né, pequenos crustáceos, moluscos e outros animais. As larvas aquáticas de rãs e sapos, que são conhecidos popularmente pelos famosos girinos, eles se alimentam de algas e de outros organismos mortos. E os ápodes eles vão se alimentar de organismos que vivem enterrados, como minhocas, né, que vivem enterrados no sedimento. Né. Quando o alimento é engolido pelo anfíbio, ele percorre, né, o esôfago, chega ao estômago, onde começa a digestão, né, e aí em seguida esse bolo alimentar ele passa pelo intestino, né, delgado desses animais, e aquele que não vai ser utilizado ele vai ser eliminado lá pelo ânus, lá que está como ânus. Gente, eu botei essa imagem aí, mas vocês podem perceber que ela não está em português, certo? Mas foi uma imagenzinha mais bonitinha que eu consegui achar de um anurozinho talvez aquele que lá, o pulmão dele, né? O baso, que é o baço, a vejiga, que é a bexiga, né? Dá para entender, né? Foi a imagem mais bonitinha que eu achei para vocês aqui. Obviamente vocês estão vendo aí que não tem em português, mas dá para o coração é o coração, né? Acho que vocês conseguem compreender certinho, né? Como eu falei no sistema respiratório deles, eles mesclam a respiração quando adultos, né? Respiração pulmonar com a respiração cutânea através da pele. Os pulmões deles são razoavelmente eficientes, né? Mas
eles não são suficientes para nutrir a demanda de oxigênio. A fase larval desses animais, como o girino, tem respiração branquial, assim como algumas salamandras também, elas vão ter também algumas delas têm respiração branquial, né? O girino tem, que é a fase larval dos anuros, que ele vive na água, ele tem respiração branquial, mas na fase adulta ele tem a pulmonar e a respiração cutânea. Então ele pode, quando ele é adulto, ele faz respiração cutânea e pulmonar. Quando ele é na fase larval do girino, ele faz a respiração branquial. A excreção deles eles vão fazer através dos rins, né? Eles vão ter a filtragem do sangue através dos rins, nada muito diferente do que a gente já viu. Os rins, no caso, eles vão remover também ureia, assim como dos peixes, né? Então boa parte da urina é formada por ureia, e que vão ser eliminadas, né, na urina, a partir também da cloaca com a saída lá do ânus, né? Bom, a estrutura do sistema circulatório dos anfíbios adultos, ela está muito associada, né, à respiração pulmonar, né? Os anfíbios e todos os outros vertebrados de 4 membros, né, ou seja, com exceção dos peixes, eles têm uma circulação dupla. Isso significa dizer o quê? Que o sangue passa 2 vezes pelo coração, vindo com sangue arterial e vindo com sangue venoso, né? Geralmente no lado esquerdo a gente vai ter a circulação com sangue arterial e no lado direito com sangue venoso. Observe aí, você fala, professor, mas eu estou vendo aqui é o contrário. Não, toda a imagem anatômica é como se estivesse de frente para você. É como se o sapo estivesse deitado morto na sua frente. Então, o seu lado direito é o lado esquerdo dele, o seu lado esquerdo é o lado direito dele. Então, do lado esquerdo circula sangue arterial e do lado direito circula sangue venoso. Então, ele tem uma circulação dupla, que é diferente dos peixes, que tem a circulação simples, né? O sangue só passa uma vez no coração. Sangue venoso, no caso dos anfíbios, dupla, assim como anfíbios, répteis, aves e mamíferos têm circulação dupla. A pequena circulação é o sangue circulando do coração para os pulmões, que a gente chama também de circulação pulmonar, e a circulação sistêmica ou grande circulação é o do coração para o restante do corpo. O anfíbio adulto ele tem o coração dividido em 3 câmaras, ou seja, uma câmara a mais do que os peixes. Ele tem 2 átrios, ficou na parte de cima, e um ventrículo. Nesse ventrículo é que tem a mistura dos 2 tipos de sangue, ou seja, a circulação deles é fechada, né? O sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos, como de todos os outros cordados, mas ela, diferente dos peixes, ela é incompleta, ela não é uma circulação completa. Por quê? Porque é a mistura do sangue venoso com o sangue arterial, e essa mistura acontece dentro do coração, principalmente nessa região aí do ventrículo, ou seja, você não tem essa separação, tanto sangue arterial quanto sangue venoso cai dentro do mesmo ventrículo e você tem essa mistura. O sistema nervoso e sensorial deles, os anfíbios, eles são bem parecidos com o sistema sensorial deles, é bem parecido com o dos peixes ósseos, né, os actinopterídeos, né? Não tem muitas inovações. Eles têm os olhos bem desenvolvidos, né? Conseguem observar objetos que estão em movimento, tem uma boa visão. Eles têm tímpanos, ouvem bem, né? E eles ouvem bem, inclusive, para o processo reprodutivo deles, o processo de atração de machos e fêmeas na corte, né? Do processo reprodutivo, o canto, né? Eles produzem o canto a partir da sua glote, né? E eles conseguem produzir sons, né, que podem atrair parceiros reprodutivos. A reprodução dos anfíbios, os anfíbios são animais dioicos, né? Tem o macho separado, os sexos são separados, tem o macho e a fêmea. A sua grande maioria eles são ovíparos, né? Os anuros e os uroderos, eles geralmente eliminam os ovos deles na água, né? Esse ovo é sem casca, é um ovo gelatinoso. Você tem uma cápsula gelatinosa do ovo fecundado, mas não tem casca, então por isso que eles têm que colocar, por isso que eles estão dependendo da água, porque se eles colocarem o ovo dele fora da água, de lugares muito úmidos, esse ovo resseca e impede o desenvolvimento. E 2 é que geralmente a fase larval deles é uma fase que vive no ambiente aquático, né? A fecundação deles é externa,
Vocês podem olhar aqui, mas aqui você vê que o macho está abraçando a fêmea, mas ele abraça a fêmea, nesse abraço a gente chama de amplexo, ele abraça a fêmea para a fêmea liberar os ovos na água e depois ele libera os espermatozoides dele na água. Então a fecundação é externa, acontece na água, o desenvolvimento deles, nesse caso aí dos anuros, é indireto, porque tem uma fase larval que é o girino. Depois o girino ele sofre, o girino tem cauda, vive na água, respira através de brânquias. Ele sofre a metamorfose em que essa cauda desaparece, uma metamorfose completa, né? E ele forma um adulto. Então eles têm fecundação externa, eles são ovíparos em sua grande maioria. Eles têm o desenvolvimento direto, que tem a fase larval, que é o girino, e que vai dar origem à fase adulta, né? Muito provavelmente os anfíbios, o fóssil mais antigo dos anfíbios que existe, ele é datado de 365 milhões de anos atrás, né? Então é muito tempo atrás, né? Mas se acredita que muito provavelmente os anfíbios eles surgiram lá mais ou menos há 400 milhões de anos atrás. Muitos cientistas acreditam que os anfíbios eles surgiram, seus ancestrais foram peixes que a gente chama de peixes crossopterídeos, né? Que aqueles peixes dipnóis, né, que respiram, tinham aquele pulmão, né, primitivo. Então eles saíam do ambiente da água para capturar algumas presas, depois retornavam. Provavelmente eles capturavam insetos e outros invertebrados em terra firme. E se acredita que muito provavelmente a partir daí é que surgiram esses anfíbios modernos. A outra ordem de cordados que a gente tem são os répteis, né, a ordem Reptilia. Os répteis, os representantes mais comuns que a gente conhece são as serpentes, né, os lagartos, jacaré, crocodilo. A gente também tem as tartarugas, né, e eles vão todos fazer parte da classe Reptilia, né. Esses animais eles apresentam o corpo recoberto por uma camada grossa, né, uma camada grossa impermeável, né, de escamas também, né. Essa camada grossa de pele ela impede a perda de água do corpo desses animais. Essa camada grossa impermeável ela é formada por uma substância que a gente chama de queratina, que é uma substância que é bastante impermeabilizante, ou seja, evita que esse organismo perca a água. Eles têm pulmões que são bastante eficientes, né, nas trocas gasosas com o ambiente aéreo. Então eles não fazem respiração cutânea, eles fazem só respiração pulmonar, uma respiração extremamente eficiente. Inclusive os répteis que vivem na água eles também respiram por pulmões, certo? Eles não são todos, a respiração deles é pulmonar, né? Ou seja, essa pele extremamente queratinizada, impermeável, grossa, essa respiração pulmonar bastante eficiente, são alguns dos fatores que caracterizam os répteis como os primeiros organismos vertebrados, os primeiros cordados a dominar o ambiente terrestre exclusivamente, né? Ou seja, eles não têm por mais que a gente tenha répteis que vivem na água, eles não têm dependência da água para sua vida, eles não têm a dependência da água eles não dependem da água para sobreviver, certo? Assim, do modo de vida aquático, não é da água, não. Todo ser vivo precisa de água para viver. É do modo de vida aquático, né? Ou seja, eles não dependem de viver na água para sobreviver, né? Ou parte de sua vida, como é no caso dos anfíbios, né? A grande principal inovação evolutiva que permitiu os répteis a conquista definitiva do ambiente terrestre, e a principal característica, né, é justamente o tipo de ovo deles, né? O ovo desses animais é que a gente chama do ovo amniótico, né? Os ovos dos répteis eles são protegidos, né, por uma casca membranosa, calcária, bem parecido com a das aves, né? Mas os répteis eles surgiram antes das aves, né? Na evolução, e seu embrião ele se desenvolve nessas estruturas que ficam dentro desse ovo com casca, né? Então esse ovo com casca ele permite que ele possa ser depositado no ambiente terrestre e faz com que seu desenvolvimento possa acontecer fora da água, ou seja, eles não dependem da água. Então esse ovo ele não se resseca, ele não se desidrata, ele não perde água, diferente dos ovos dos anfíbios e dos peixes, né? Se eles ficarem colocados fora da água, eles vão ressecar, porque eles não têm essa casca calcária dos ovos amnióticos do que apresenta, que a gente vai ter aí nos répteis. A classe dos répteis vai se dividir em 4 ordens principais, aí tem 3 que eu botei as principais, né? Mas a gente tem a esquamata, né? Que são escamados, né?
que a gente vai ter os ofídeos, que são as cobras, e os lacertídeos, que são os lagartos. A gente tem a ordem dos crocodilianos, que vão incluir os jacarés e os crocodilos. A ordem Quelônia, que são a ordem da tartaruga, do cágado e do jabuti. E tem uma outra que é a Rhincocephalia, que é uma ordem de dos animais que só tem lá para aqueles lados lá da Austrália e Nova Zelândia, né, que são as que na verdade só tem na Nova Zelândia, na verdade, que são restritas, né, endêmicas da Nova Zelândia, essa ordem, que são a ordem dos animais que são tuataras, né? Mas a gente tem esses principais grupos aí, né, essas principais ordens. Escamatas, vai ter os ofídeos, as cobras, os lacertídeos, né, que são os lagartos, crocodilianos, que são os jacarés, os crocodilos, os quelônios são as tartarugas, né? Os répteis, assim como a maioria dos peixes e dos anfíbios, são frequentemente chamados de animais de sangue frio porque eles não utilizam o metabolismo do corpo deles para fazer o controle da temperatura do corpo. Geralmente eles utilizam a temperatura, o calor do ambiente para manter a temperatura do corpo deles, né? Então é por isso que a gente geralmente chama esses animais de ectotérmicos. Ectofora, térmicos, temperaturas. Eles dependem da temperatura do ambiente para regular a temperatura do seu corpo. É por isso que chama esses animais de sangue frio, né? E eles são chamados de ectotérmicos, né? Os animais que controlam, eles utilizam o metabolismo para controlar a temperatura interna do seu corpo, são os animais que a gente chama de endotérmicos, que é o caso das aves, dos mamíferos e alguns peixes, não todos os peixes, mas alguns peixes e alguns insetos também. Eles são animais endotérmicos, ou seja, eles utilizam o metabolismo do corpo deles para manter a temperatura interna do seu corpo estável, né? Por isso que a gente chama endotérmicos, endoedêntrico. E por isso que chama esses animais de sangue quente. De sangue frio geralmente são os ectotérmicos. Os animais ectotérmicos, eles também podem ser chamados de pecilotérmicos, e os animais endotérmicos, eles também podem ser chamados de homeotérmicos, né? Então, se vocês virem aí ectotérmicos, pecilotérmicos, está se referindo basicamente à mesma coisa, certo? Então, como eu falei, eles têm essa pele deles, que é a epiderme desses animais, que é bastante queratinizada, né? Que evita a perda de água do corpo desses animais. A pele deles é separada epiderme e derme, assim como a nossa, né? Algumas nessa camada da epiderme, que é essa camada mais externa, eles podem ter placas queratinizadas formando escamas córneas, como a gente pode ver aqui na tartaruga, no jacaré, essas escamas córneas que a gente tem no jacaré, no crocodilo, e essas câmaras são dispostas em fileiras, né? Tudo isso aí são estruturas que vão evitar que esses animais eles percam água para o ambiente, ou seja, evitam a perda de água para o ambiente, seu ressecamento. Alguns répteis eles têm a camada mais externa de sua epiderme, uma cutícula, que é o caso das cobras, né? Das serpentes. Em tempos eles fazem a troca dessa cutícula, essa parte mais externa da sua pele. O sistema digestório deles, assim como dos outros vertébrados, tem uma novidade, né? Eles têm o sistema digestório deles é bem parecido com o dos anfíbios, né? Sistema digestório completo, né? A maioria dos répteis é carnívoro, a grande maioria deles é carnívoro, se alimentam de carne. E se alimentam de diversos tipos de animais diferentes, né? Como eu falei, os pulmões deles são dois pulmões muito bem desenvolvidos. Esses dois pulmões suprem a demanda de oxigênio do corpo desses animais, então eles não precisam de outro tipo de respiração, como a gente viu no caso dos anfíbios, né, que tem respiração cutânea e respiração pulmonar. Na circulação dos répteis, assim como dos anfíbios, das aves mamíferas, tem a circulação dupla, né? O sangue passa duas vezes por coração, o sistema circulatório deles é fechado, o sangue só circula dentro dos vasos, eles vão ter a pequena circulação e grande circulação. Uma diferençazinha dos répteis para os anfíbios, os répteis também vão ter aí que tem que tomar cuidado às vezes nas questões, né? Eles têm, a maioria tem 3 cavidades, né? 2 átrios e um ventrículo.
Só que eles têm um ventrículo, você pode observar que esse ventrículo, a parte de baixo aqui do coração deles, tem um negocinho preto, eles têm um ventrículo parcialmente dividido, certo? Então eles têm, a maioria dos répteis tem, o coração é que nem dos anfíbios, a diferença é que os anfíbios não têm nenhuma divisão no ventrículo. E nos répteis, o ventrículo dele é parcialmente dividido. Às vezes aparece questão dizendo que eles têm 4 câmaras, né, 2 átrios, 2 ventrículos, com o ventrículo semidividido, os ventrículos semidivididos. Outros autores vão dizer que eles têm 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo que tem uma divisão parcial. Essa divisão parcial faz com que a circulação deles seja incompleta, o sangue se mistura no ventrículo, mas a mistura é muito menor do que se a gente comparar com os anfíbios que não tem essa divisão parcial, né? Então o sangue ainda se mistura no ventrículo, mas a mistura é muito menor porque esse ventrículo parcialmente dividido, ele impede a mistura total do sangue no ventrículo. Agora vem a exceção. Os crocodilianos, os crocodilos jacarés, eles têm um ventrículo totalmente dividido. Ou seja, o coração de crocodilos e jacaré apresentam 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos. Um átrio esquerdo, um átrio direito, um ventrículo esquerdo e um ventrículo direito. Apenas nos crocodilianos, certo? Ou seja, nos jacarés e nos crocodilos. Nos demais répteis, são 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo que é parcialmente dividido. Mas nos jacarés e nos crocodilos a gente tem as 4 cavidades separadinhas, da mesma forma que a gente vai encontrar nas aves e nos mamíferos, certo? A excreção deles vai acontecer a filtragem do sangue nos rins. A diferença para os anfíbios e para os peixes é que a maioria da composição da urina dos répteis vai ser formada por ácido úrico e não por ureia. Então eles vão eliminar mais ácido úrico do que ureia. A ureia ela se dissolve bem na água, né? Alguns autores afirmam que anfíbios e peixes eles liberam mais amônia do que ureia, né? Mas no caso dos répteis eles liberam sim ácido úrico. E por que eles fazem? Eles eliminam esse ácido úrico? Porque o ácido úrico é uma substância que ela é menos solúvel em água. Então ele consegue eliminar muito ácido úrico sem perder água nesse processo. Porque o ácido úrico ele não é muito solúvel em água. Que é diferente da ureia. A ureia é muito solúvel em água. Então para você eliminar a ureia, você tem que eliminar bastante água. Para esses animais que vivem no ambiente aquático, anfíbios e peixes, eles podem liberar muita ureia porque sai dissolvido ali na água, né? Ou no caso dos peixes, boa parte dessa ureia também é eliminada pelas brânquias. No caso dos répteis, como eles têm esse domínio do ambiente terrestre e essa independência do modo de vida aquático, evolutivamente para eles foi mais vantajoso a liberação, formação de ácido úrico, porque eles conseguem liberar muito ácido úrico sem ter que liberar água junto. Se eles, por exemplo, se eles utilizassem a ureia como forma de liberação das toxinas, eles iam precisar perder muita água para tirar essa ureia do corpo. Então não seria evolutivamente vantajoso, né? Não que eles tenham escolhido isso, gente, certo? Muito provavelmente pode ter répteis que no passado utilizavam essa ureia e muito provavelmente, como isso não era vantajoso para o modo de vida terrestre deles, muito provavelmente esses répteis não existem mais. Eles foram extintos porque aqueles que liberam ácido úrico têm vantagem evolutiva sobre os que liberam ureia. De curiosidade aqui, a gente tem aqui de órgãos, o sistema nervoso e sensorial dos répteis. Eles têm, só de curiosidade aqui, eles têm ossos no crânio que detectam a vibração no solo. Eles têm, principalmente as serpentes, tem 2 órgãozinhos aqui. O órgão de Jacobson, que fica no céu da boca deles, como você pode ver na imagem de lá, eles detectam os odores no ar. Então por isso que eles ficam colocando a língua para fora, eles ficam pegando o odor e jogando para o órgão de Jacobson. É como se eles sentissem o gosto do ar. Então o órgão de Jacobson ele serve para detectar odores, né? Serpentes, então elas vão lá pegando, caçando o ar, o gosto do ar, né? E tem outras focetas loreais que ficam aqui próximo aos olhos, que é um órgão sensorial deles que capta o calor. Ou seja, por mais que eles não estejam vendo a presa, eles conseguem captar o calor que está sendo emitido do corpo das presas, né? Então tem esses órgãozinhos aí que são interessantes. Com relação à reprodução dos répteis, eles são dioicos, né? Geralmente tem o macho e a fêmea. O macho ele vai ter a presença do pênis. As cobras, por exemplo, têm 2 pênis, né? Eles fazem a fecundação interna, ou seja, o macho introduz o pênis no corpo da fêmea, então a fecundação interna. Geralmente eles têm o desenvolvimento direto, ou seja, eles não têm fase larval. Eles são ovíparos, ou seja, eles vão liberar os ovos.
E do ovo vai eclodir o filhote, que é uma versão menino do adulto. Então eles têm fecundação interna, desenvolvimento direto e são ovíparos. O ovo dos répteis é um ovo bem parecido com o ovo das aves, né? Então eles vão ter algumas estruturazinhas aqui. Eles vão ter, que eles têm estrutura aqui desses anexos que a gente chama de anexos embrionários. Então ele tem aqui o embrião que vai desenvolver e formar o filhote, né? A gente tem o alantoide. O alantoide é uma estrutura que é responsável por armazenar as excretas, ou seja, o embrião vai produzindo lá substâncias tóxicas na urina dele, né? O ácido vai produzindo lá o ácido úrico, esse ácido úrico vai ser armazenado no alantoide para não destruir o corpo do embrião. O córeo é uma estrutura que serve para proteger o embrião de choques mecânicos, ou seja, de impactos. O saco vitelínico é o saco que vai nutrir o embrião, ou seja, ele tem substâncias nutritivas que vão nutrir o embrião para que o embrião se desenvolva, certo? Já que o embrião se desenvolve dentro do ovo, ele vai ter esse saco vitelínico que vai nutrir ele, vai ter que ser ligado aí por esse cordão, né? Não necessariamente cordão umbilical, né? Mas ele preso nele, né? A casca do ovo, que é essa casca calcária, que vai evitar o ressecamento do ovo. As trocas gasosas acontecem pela casca, ou seja, a casca do ovo é formada por porozinhos em que entra o oxigênio e sai o gás carbônico. A gente tem a cavidade amniótica, que é formada por um líquido, que a gente chama de líquido amniótico, que esse líquido também vai proteger o embrião contra choques mecânicos, né? Então essas são as estruturas do ovo dos répteis, que foi tão importante para possibilitar o domínio do ambiente terrestre pelos répteis, né? E aí o que vale importante ressaltar é que evolutivamente, provavelmente, os répteis surgiram a partir de anfíbios, né? Então os répteis, alguns grupos de anfíbios são ancestrais dos répteis, surgiram mais ou menos há 3 milhões de anos atrás. Depois de uma grande extinção que aconteceu nesse período, se iniciou a que a gente chama da Idade dos Répteis, né? Em que os répteis dominaram o ambiente terrestre, dominaram o planeta, né? Na era dos dinossauros, até que teve esse grande processo, ou seja, que tem a formação dos grandes dinossauros, né? Dos grandes répteis de tamanho gigantesco, que depois entraram em extinção, que a partir daí se iniciou o domínio dos mamíferos no ambiente terrestre e no planeta, certo? Então tá aí, gente, em anfíbios e répteis. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade que vocês tenham, entre em contato comigo que eu respondo a vocês. Outra coisa, porque quando eu falei dos anfíbios, eu falei que os anfíbios eles são venenosos, né? Eu disse, os anfíbios são venenosos porque eles não liberam nem inoculam o veneno dele no corpo dos animais. A gente tem uma série de serpentes e cobras que a gente chama de peçonhentos. Qual a diferença de peçonhento para venenoso? O animal venenoso é aquele animal que ele produz algum tipo de veneno no corpo dele, mas ele não inocula, ou seja, ele não lança esse veneno, ele não introduz esse veneno no corpo do ser vivo. O ser vivo ele só tem contato com o veneno se ele tocar, se ele morder, se ele engolir aquele animal, se o veneno entrar em contato com o corpo da pessoa, mas tem que entrar em contato direto com o corpo daquele animal. Os animais que são peçonhentos, como o caso das serpentes, elas têm as glândulas de veneno na boca dela, nas presas, no canal das presas, e elas conseguem inocular o veneno no corpo da presa dela, no corpo dos animais. Então, quando ela se sente perigo, quando ela quer capturar alguma presa, ela morde, né, e ela introduz o veneno dela, ou seja, ela é peçonhenta, ela consegue introduzir o veneno dela no corpo dos animais, de presas, de outros seres vivos, certo? E outra curiosidade que a gente também tem nas cobras, né, e nas serpentes de forma geral, geralmente fala, você vê uma jiboia. A jiboia ela come um boi, um bezerro, né? E a boca delas às vezes não é tão grande. Elas são capazes de deslocar a mandíbula da maxila. Então ela desloca esse osso aqui, depois esse osso aqui desloca, né? Então ela consegue ter uma abertura da boca muito grande, e quando ela fecha, ela repreende a mandíbula dela no esqueleto do crânio, né? Então é por isso que elas conseguem às vezes engolir animais que são maiores do que o seu corpo. Muitas vezes elas conseguem fazer isso, certo? Então é isso, fiquem bem, se cuidem, e se tiverem dúvida é só entrar em contato. Tchau!